Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje vamos de resenha desse deck aqui, é o Mystical Keeper. Gente, esse deck aqui é dos mesmos autores, né, autor e ilustrador, do Mystical Lenormand. Então vai ter uma arte, né, muito parecida entre ambos, só não é um unboxing porque eu só consegui abrir esse deck tarde da noite, não ia aguentar chegar no dia seguinte para poder gravar com vocês. Eu queria muito receber esse deck, então eu só abri, conferi a quantidade de cartas, mas vou namorar uma a uma aqui com vocês. Eu comprei esse deck na Magorium e comprei também um saquinho. Na verdade, a Magora ela vende kits, né, do saquinho com a toalha. Inclusive, essa toalha aqui eu comprei com ele já tem, acho que mais de ano. E eu não queria a toalha, eu queria só um saquinho para poder colocar o meu medieval Scapini, que tá sem caixinha faz tempo, eu queria um saquinho decente para ele. E aí, eu me arrependi de não ter comprado o kit, porque essa arte é sensacional. Devia de ter comprado o kit, né? Ia sair mais em conta e ia valer mais a pena. Vou ser obrigada a comprar uma toalha. Mas é isso. Vamos lá olhar esse keeper. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, como sempre, tá? O link de onde eu comprei. Então, vamos lá. Esse é um deck, gente, que é distribuído pela editora AGM, que, se eu não me engano, é uma editora alemã. Relevem o barulho da rua. Eu tô gravando no final do dia, então tem muita movimentação de carro. O livreto é um livreto simples, sucinto, então vai ter o número da carta, o nome da carta e uma breve explicação a respeito, todo em inglês. Não vai ter opções de tiragem, vai ter apenas uma foto, digamos assim, né, uma ilustração, mostrando a mesa real, que a gente também pode fazer no Keeper. Inclusive, eu achei muito mais interessante a mesa real feita no Keeper do que no Lenormand, por conta dessa questão das direções. Achei bem bacana, inclusive. Então, aqui localiza a carta principal, né, o personagem principal ou o assunto principal, e aí a gente vai olhar as diretrizes, né, da carta. Achei bem interessante. Então, vamos lá conhecer esse lindo. Esse é o verso, que é um macaquinho muito fofinho, carregando uma bola de cristal. Vai ter um tamanho de Lenormand padrão, é do meu, tô usando aqui o Hannah George Lenormand, que é o meu Lenormand preferido. Tem exatamente o mesmo tamanho. A qualidade é nível S-Game, gente. É muito boa essa qualidade. Muito, 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 muito boa mesmo. É primeira linha. Então, vamos lá conhecer esse lindão. Gente, esse Mystical Keeper é um deck que vai ter opiniões bem distintas, bem divergentes. Aquelas pessoas mais tradicionais, né, do Keeper, não gostam desse deck, porque o Keeper, uma das principais regras do Keeper é a direção, a postura que cada personagem ou elemento vai ter nas cartas, né? Então, a questão do homem estar voltado para a direita, com as costas para a esquerda, isso vai dar sentido ao jogo. E esse deck aqui mudou, quebrou um pouco essa questão de direção, né? Então, as pessoas mais tradicionais não gostam desse deck por conta disso. Por quê? No caso aqui, a mulher estaria dando as costas para o homem ao invés de estar de frente para ele, desculpe. Quando, na verdade, ela está olhando para ele e numa postura de estar vindo para cá, né? Mas o olhar dela tá voltado para ele. Aqui eu acho que é muito uma questão de interpretação, tá? Porque para mim ela tá numa postura de fazer um jogo de sedução, né? Um charme aqui. Eu quero você, mas espero você chegar, sabe assim? Ela está só com o corpo virado para cá, ela não está em movimento nenhum. Então, eu acredito que isso é muito mais uma questão de ver mesmo, né? De observar o que a imagem passa do que qualquer outra coisa. Para mim, ela está ligada a ele e ele está ligada a ela. Apesar dele estar olhando para o pássaro, mas a postura corpórea é voltado para ela. E isso manda muito no jogo do Keeper. Então, aqui é o homem principal, a mulher principal.
Aqui nós temos a carta que seria do matrimônio. E aqui a gente vê duas pessoas aqui, o homem ele está até de roupão, né, tomando uma taça do que me parece ser um vinho. Aqui dentro de casa, na intimidade da casa, ela tocando piano para ele. Então não vai mostrar tradicionalmente uma figura como se fosse uma foto de um casamento, né? Mas mostra que a vivência íntima de um casal e que só um casal que mora junto pode ter, né? A carta de número 4 é o namoro, então aqui a gente vê duas pessoas montadas a cavalo, conversando, ela olha para ele, ele conversa com ela, a presença de um cachorro que é um símbolo de fidelidade, né? E os dois caminhando, né, cavalgando tranquilamente juntos. Então, a gente não vai ver, né, um casal literalmente namorando de mão dada, mas sim uma cumplicidade muito gostosa aqui. A carta de número 5 é o homem maduro e eu achei muito interessante os elementos em volta. Então, tem o homem maduro, a gente vê a questão do mais velho por conta, né, do semblante, o fato dele estar com uma bengala, mas o mais interessante aqui é esse leão estar andando com ele docilmente. O cenário também vai me falar muita coisa, né? As águas aqui estão brandas, o mar está calmo. Aqui me fala de uma pessoa viajada, digamos assim, enfim. Eu achei esse deck muito, muito intuitivo, né? O fato de ter bastante cores, figuras, elementos mesmo na carta, ativa a nossa intuição. Isso é muito interessante numa leitura. Aqui seria a mulher madura, aqui uma colmeia, ela no meio de um lugar muito farto, né? Então tem flores, frutos, plantas, um elemental, dois no caso, né? Porque aqui seria meio que um cachorrinho alado, me dando a conotação mais de animal de poder, alguma coisa no sentido. Tá? Uma mulher mais madura e espiritualizada, conectada com a natureza. Nesse desenho aqui é o que me passa. A carta de número 7 é a mensagem, então aqui a gente percebe notoriamente que ela estava lendo e foi interrompida por um serviçal para o recebimento desta carta, no qual ele estava esperando, inclusive. Um sorriso, né? Uma alegria ao receber essa notícia. Aqui, a pessoa falsa. A carta do carro ou da mudança, e aqui a gente vai ver a direção, né? A mudança está indo à frente e também pode ir para cima. Aqui, ela está num balão que pode mudar de direção de acordo com o destino, né? Ela não necessariamente precisa ir em linha reta. E aqui o rio nos dá um entendimento de que eu estou indo daqui para lá, né? Por conta da movimentação das girafas. Realmente, quem estuda o Keeper tradicional vai encontrar um pouquinho de dificuldade, porque a carta do carro, ela vai dar uma diretriz para onde que a mudança vai vir, né? De onde ela vem, por quê e para onde vai. Aqui, eu vou ter que dar esse direcionamento e eu daria esse direcionamento para cá. Eu não ia seguir o rio, tá? Isso numa primeira olhada, não joguei ainda com esse deck. A carta de número 10, a jornada. Então, uma jornada vai começar, o navio tá chegando para que a jornada se faça. Então, aqui eu veria viagens, né? Não viria uma mudança, porque a bagagem aqui é curta, é pequena. Então, eu viria breves viagens, até pode ser longas, mas viagem, e não uma mudança de casa, uma mudança de país, uma mudança de estado, enfim. Carta de número 11, a riqueza repentina, e aqui a gente vê literalmente, né, um grande ganho, tem várias moedas aqui, num jogo de sorte. Carta de número 12, a mulher privilegiada. E aqui o homem privilegiado. Mas o motivo pelo qual
as pessoas mais tradicionais não vão gostar deste deck. Eu gostei. Por quê? Aqui o homem privilegiado, ele não está em nenhum movimento, apesar da postura dele estar voltado para a mulher, que também está sentado de frente para ele não está em movimento. O fato de ter um jogo de xadrez aqui fala de que cada movimento dele vai ser muito bem pensado, né? Ele inclui a presença de um camaleão aqui, inclusive dizendo que ele pode mudar a forma dele de agir de acordo com a situação dela. E ela está numa postura muito sedutora e receptiva, também pausada, né? Ele não está em direção, em movimento, na verdade, né? O corpo dela fica de frente para ele, ela olha para a gente, né, me dá a sensação dele estar olhando para a gente e ele olhando para o próximo passo a ser dado. Interessante. Carta 14, a mensagem preocupante, né? Então aqui a gente vê uma mulher numa igreja com uma carta na mão chorando em sofrimento. Carta 15, os amantes. Aqui a gente já vê as duas pessoas juntas, namorando de fato, né? Deixando a abundância de água aqui, me dizendo que deixando as emoções levarem, né? Deixando-se conduzir pelo momento. Carta 16, os pensamentos. Aqui, essa questão de pensamento ficou um pouco vago para mim, porque eu enxergo outra coisa. Então, vou precisar dar uma lida no livro para entender um pouquinho melhor o que o autor quis colocar aqui. Carta 17, a carta dos presentes, vários presentinhos, né? Lembrando aqui a simbologia do Natal. O interessante que também vou precisar dar uma pesquisada são esses pares de olhos, né, que a gente tem no fundo. Carta 18, a carta da criança. A carta do caixão. O fim que acontece de forma abrupta, de repente, independente da nossa vontade, não necessariamente uma morte, apesar de que aqui tem, né, a figura da morte propriamente dita. A carta da casa. E aqui a intimidade da casa, né, a parte de dentro da casa. Carta 22, uma pessoa oficial, e aí a gente pode olhar aqui qualquer pessoa que trabalhe com uniforme, por exemplo. O tribunal. Com o símbolo, né, da justiça. A carta do ladrão. Aqui me veio muita conotação de honra, muito. E é de fato aqui a alta honra, o mérito, né? A grande fortuna, e aqui parece a deusa da fortuna mesmo, né? Muito linda essa carta. O deck inteiro, gente. Eu gostei muito das ilustrações. A carta 27, que é a renda inesperada. Então, aqui ele está vindo, né, no trajeto de trabalho, e eis que vem um anjo e coloca uma grata surpresa para ele no meio do caminho. Aqui vai me lembrar muito a questão da carta do trevo. Carta 28, a expectativa, a espera. E aqui a gente vê uma pessoa esperando algo que vai vir de fora, né? Carta 29, a carta da prisão. E aqui a gente vê literalmente uma prisão, né? Primeiro olhar, a gente pode achar que é a carta da torre do Lenormand, por exemplo. Porém, a carta da torre do Lenormand, ela não tem nenhum perigo em volta. E aqui tem um rio, um lago, não sei dizer, cercado de jacarés. Então, você não pode simplesmente sair daqui. Inclusive, aqui não tem a opção de saída. O julgamento.
literalmente o julgamento, né? E o interessante aqui é um duendinho falando no ouvido do juiz. A doença, né? A fragilidade do corpo, o repouso, o desespero. Aqui a gente vê literalmente, dá a sensação de que o homem foi desesperado, ele não tá nem tomando bebida, ele tá tomando leite. Aqui a sensação que eu tenho é que não é, um destilado, digamos assim. Tá tomando um leite mesmo. E um anjo aqui olhando calmamente pro desespero dele. 33 seria a carta do interesse. E aqui eu fiquei um pouco confusa. Novamente eu buguei. Vou ter que dar uma lida no livreto, porque aqui me vem muito duas coisas. Sabe aquele momento que a gente precisa ficar só? Precisamos respirar um pouco, pausar um pouco, ter um contato com a natureza, fugir um pouco da nossa rotina, da nossa realidade e pausar, né? Sei lá, se enfiar no meio do mato, sentar na beira da praia, sentar numa praça e observar as pessoas, sair um pouco da nossa rotina para colocar os pensamentos no lugar. Essa carta me passa muito isso. E também me passa o desespero, né? A vontade dele de querer se jogar de um penhasco. Vou ter que dar uma lidinha, ver se muda alguma coisa, né, no significado da carta. Aqui a ocupação, o trabalho contínuo, né? O caminho, novamente o barulho da rua. Achei interessante essa figura aqui, o caminho geralmente é no máximo uma encruzilhada, né? E aqui é um longo caminho percorrido e ele chega num ponto como que a pedir ou ajuda ou um certo descanso. E daqui, pelo corpo dele, ele vai vir para cá, ele tá subindo, ele vai para cá, né? É essa sensação que dá, ou ele vai para cima ou ele vai para frente. Eu acho que esse deck aqui, gente, vai nos dar uma... Aqui são horizontes distantes, tá? Eu acho que esse deck aqui, ele vai nos permitir brincar um pouco mais, né? Ter mais liberdade no movimento das cartas. Eu não preciso ficar engessado com a direção das cartas. Esse deck me dá um norte da direção, mas eu escolho se eu vou ler para cima, se eu vou ler para frente, se eu vou ler para baixo, né, em diagonal, horizontal, não importa. Esse deck eu acho que nos dá um pouco mais de liberdade no momento da leitura, permitindo uma leitura mais intuitiva. Eu gostei muito desse deck, muito mesmo. Vou deixar aí na descrição do vídeo, como sempre, aonde eu adquiri, e peço, por favor, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários se você gostou desse Keeper e se vocês vão querer que eu faça um comparativo desse Mystical Keeper com um Keeper mais tradicional, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!